Oh, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar falando a palavra de Deus. Quero falar sobre restaurar a intimidade com Deus. Aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 12, diz assim: para que não vos tornei indolentes, olha só, preguiçosos, desanimados, abatidos, né? Mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança alcançam ou herdam as promessas. Pela fé e pela perseverança. A fé é de curta duração, pode ser religiosa, emocional, mas a fé que vai ser edificada, genuína, é aquela que nasce num relacionamento diário com Deus pela graça, com a palavra e com pessoas cheias do Espírito Santo. Veja bem, fé é confiança. Ninguém confia em quem não conhece. O homem desde a queda não conhece a Deus. Só conceitos, informações sobre Deus. Mas o homem perdeu a percepção de Deus por causa da queda. A alma do homem foi profundamente danificada e foi assim programada para duvidar de Deus, para desconfiar de Deus. E agora só podemos achar Deus pela fé. Adão e Eva tinham uma comunhão com o Senhor que o via na viração do dia. Mas por causa da escolha da independência, ele perdeu essa percepção. E Adão e Eva, que tinham comunhão com o Senhor, passou a ter medo de Deus. Esse medo não sai, essa dúvida não sai instantaneamente. Se alguém disser para você que existe uma fórmula mágica, ele está te enganando. Deus não faz mágica, Deus faz milagre. Então o homem perdeu a confiança para com Deus e a percepção de Deus lá no Éden. Adão e Eva tinham intimidade com Deus a ponto de andarem nu. Você só consegue andar nu na presença de uma pessoa que você tem intimidade, não tem nada que esconder. Adão e Eva não tinham nada que esconder de Deus. Ele se sentiu à vontade na presença de Deus. Mas quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram encobrir a sua nudez, disfarçar a sua nudez. Ou seja, eles não estavam mais à vontade na presença de Deus. Eles estavam agora escondendo o que realmente eram por trás do fingimento. Mas Deus sabia que aquilo não podia ser resolvido com um fingimento. Somente um animal foi morto, derramado seu sangue, e aí colocou vestes de animais, mostrando ali, prefigurando que Jesus haveria derramar o seu sangue, e só o sangue de Jesus que purifica-nos da nudez e que nos dá as vestes de justiça, vestes espirituais para problemas espirituais. Não podemos usar armas humanas. Adão e Eva agora ficaram com medo de Deus. Em 1 João 4,18, diz que à medida que eu vou conhecendo o amor de Deus por mim, o medo vai saindo e a fé vai brotando. É um processo. Você está vendo? A intimidade gera confiança quando conhecemos que Deus nos ama. Mas o homem, desde a queda, quando ele se separou de Deus, o inimigo programou a mente dele numa frequência do engano, interpretando Deus de forma errada. Isto só pode ser agora resgatado gradativamente. Por isso que ele fala aqui, fé e perseverança. Você está no caminho certo, você está confiando no Senhor, nas suas promessas. Agora a tua fé vai ser esclarecida aos poucos. A tua fé vai sendo nutrida, fortalecida, a ponto dela se tornar uma fé operante à medida em que você vai conhecendo a Deus por intimidade. Olha só. O homem caiu, se separou de Deus. Agora ele quer instantaneamente do freezer para o micro-ondas. Senhor, resolve o problema. Senhor, desapareça os sintomas. Veja bem. Precisamos dar tempo para Deus restaurar a nossa fé, renovar a nossa mente. Isso é relacionamento. Se alguém disser para você que existe outra maneira, ele está mentindo para você. Somente poderá ser resgatado através de um relacionamento diário. É um processo gradativo. Você pode ver como Abraão era amigo de Deus e que demorou 25 anos para ele confiar em Deus a ponto de Deus lhe dar um filho. Você viu que entre Deus ungir Davi e ele ir para o trono, ele precisou de um preparo, de uma comunhão com Deus em torno de 17 anos. Você viu que entre José receber um sonho e Deus cumprir esse sonho, Deus trabalhou na alma de José em torno de 17 anos.
Você viu que entre Deus aparecer para Paulo em estrada de Damasco e ele começar o ministério, ele ficou 14 anos se preparando na Arábia? Porque esse tempo para o mundo parece perda de tempo. O mundo está se perdendo, vamos ser pragmáticos, vamos resolver logo. Irmãos, a fé genuína é de preparação espiritual. Deus pegou o maior profeta do Antigo Testamento, Elias, e disse para Elias: você vai ficar 3 anos e meio escondido. Não parece uma coisa totalmente fora? Mas esses 3 anos e meio, Elias volta e se apresenta a Acabe em uma oração. Cai fogo do céu, depois cai chuva e a nação se converte. Então, olha o tempo de preparo que teve Moisés, né? Deus andou aqui nessa terra quando Adão e Eva no paraíso tinham comunhão com ele. Mas Jesus, quando veio aqui, ele treinou seus discípulos por 3 anos e meio. E quando ele partiu, a maioria deles não estavam preparados ainda. Portanto, hoje, quem é que tem 3 anos e meio diário ali, ó, andando com o Senhor, investindo tempo? Pastor, eu sou ocupado, eu trabalho, Senhor, eu tenho estudo, eu tenho um monte de coisa. Entende? Tudo isso é importante. Mas se nós não investirmos como Deus fala na sua palavra, né? Jesus disse assim para Pedro: nem ao menos 1 hora, Pedro, pudestes vigiar comigo? Então, se nós não alimentarmos a nossa fé, ela não vai ficar esclarecida. Ela vai ser uma fé religiosa, que vai perder para a dúvida. Desde a queda está assim. Essa é a frequência. Desde a queda é uma fé mesclada com dúvida, medo, ansiedade, preocupação, né? Desconfiança. É assim que o homem está. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Para que o homem saia da esfera do medo para a esfera de uma fé bíblica, que funciona, que dá frutos, não é fé morta, que a semente vira fruto. É um processo. Você não joga uma semente, vira as costas e quando você olha, vira um pomar. A natureza não dá salto. Tudo na natureza é um processo da semente para o ramo, para a flor e depois para o fruto. Olha o que diz aqui. Se puder, abra a tua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Eu vou ler com você, tá bom? A parábola da semente. Do versículo 26 até o 29. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Depois dormisse, se levantasse. Olha só. De noite e de dia a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Olha o mistério. Na estação própria, nos diz no Salmo 1 que se você meditar nessa palavra de dia e de noite, na estação própria dará o seu fruto. Às vezes parece que não está acontecendo nada. Se dá uma machadada na árvore, ela não cai. Dá mais uma machadada, ela não cai. Mas quando ela cair, será a junção de todas essas machadadas. Cada culto que você está indo é uma machadada na dúvida, na incredulidade, no medo. A tua fé está ficando esclarecida. E isto não tem atalho. A vida eterna, João 17,3, é conhecer a Deus e seu Filho Jesus Cristo. Aqui diz assim, olha só. Que bonito isso aqui. Não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, se mete a foice, porque é chegada a ceifa. A semente foi colocada na terra, demorou um tempo, recebeu chuva, recebeu vento, recebeu sol, e a semente germinou e gerou um pomar. Amém? Assim a terra, ela responde segundo a semente. Se você colocar uma semente de goiaba, vai nascer goiabeira. Se você colocar uma semente de maçã, vai nascer uma macieira. Então tudo conforme a semente. E a semente é a palavra. Isto é, a terra vai devolver a semente que for colocada. Não diferente. Você semear no espírito, você não vai colher na carne. Você não vai colher decepção. Se você semear no espírito, você vai colher paz, prosperidade, saúde, vida abundante, salvação. Porque a semente de Deus ela é incorruptível. Mas uma pessoa que tem uma linguagem de dúvida, de medo, de ansiedade e preocupação, como é que ela vai colher no espírito se ela está semeando na carne? E o homem, desde a queda, ele semeia na carne. É assim que é. A semeadura da carne. Veja só, o homem ele não consegue parar de ser carnal, a não ser pelo milagre da graça, que tira o homem da frequência da carne para a frequência do espírito. Por exemplo, eu posso parar de falar. Vamos dar um exemplo que eu tenho uma conta atrasada. Eu paro de falar. Mas eu falo aqui dentro, ó, minha conversação interior. E agora o que eu faço?
Como é que eu pago essa conta? Como é que eu vou fazer? Está vendo? É uma frequência. É uma mentalidade. É uma percepção. É um nível aonde eu me vejo endividado. Então, mesmo que o homem não fale com as circunstâncias, com as pessoas, mas até uma conversação interior aqui, ó, a Bíblia chama de fortalezas. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 ao 5, diz que o diabo colocou fortalezas no homem para que ele imagine o pior. Então ele não consegue ver a bênção, ele só consegue ver os efeitos da queda. O homem não consegue ver a cura. Isso é um milagre. Quando a pessoa ora, diz, o que você viu? A fé é a certeza do que se espera. O que é a certeza do que se espera? Aquilo que eu vejo quando eu oro. Se eu tiver minha mente renovada, eu consigo ver a cura. Eu consigo ver. Mas é um milagre. Geralmente, por causa da queda, a frequência do homem é o seguinte. Ele consegue ver o problema. Falar do problema, sentir o problema. E mesmo que ele se cale, o que ele está vendo? O que ele está pensando? O que ele está falando com ele mesmo? Ó, o Tico e o Teco, né? O que ele está falando com o coração dele? E agora? E agora? O que eu faço? E agora? Como é que eu vou resolver isso? Tá? Isto permanece enquanto a pessoa não rompe espiritualmente. Conhecendo a Deus, conhecereis a verdade. E quem que vai te libertar? A verdade te libertará. Vai chegando um ponto em que a verdade vai trabalhando na mente, no coração, na alma do homem que foi danificada na queda e vai tirando ele da esfera do medo para a esfera da fé. São níveis. E à medida que ele vai entrando na dimensão da fé, ele consegue ver o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que está encoberto. Lá em 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século, com letra minúscula, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que as pessoas não vejam o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ela não consegue ver as bênçãos, elas conseguem ver os problemas. Saul não via a unção de Deus na vida dele. Saul via o gigante. Entende? Então, essas fortalezas que foram colocadas na vida do homem faz com que o homem não consiga ver a realidade de que em Cristo ele está sentado nas regiões celestes. Ele não consegue. O homem, desde a queda, ele está limitado ao que ele vê, e o que ele vê é os efeitos da queda. Ele não consegue ver o que Cristo fez por ele, está disponibilizado no invisível, para ser materializado através da fé. Então o homem está na frequência do engano. Mas a fé, a confiança, ela vai crescendo à medida que eu vou percebendo a Deus. Então, se o diabo cega o entendimento, a palavra de Deus vai abrindo o nosso entendimento, vai abrindo os nossos olhos espirituais e vai revelando que em Cristo nós estamos curados. Então, uma pessoa que ela vai dando lugar ao Espírito, a palavra, a comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo, Deus vai abrindo os olhos dela, o colírio do Espírito, e ela vai conseguindo ver a cura. Ela vai conseguindo ver o milagre, ela vai conseguindo ver Deus com ela vai conseguindo ver que isso aqui é verdadeiro, que isso aqui é da parte do Senhor. Ela consegue, mas isto é resultado de uma comunhão com Deus. Ou seja, andar com Deus vai abrir os nossos olhos espirituais. Andar com Deus nos fará conseguir ver a bênção, conseguir ver o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Mas desde a queda, o homem não consegue ver que Jesus venceu, que Deus o ama, que ele é próspero, saudável, cheio do Espírito Santo. Não, ele consegue ver o quê? O gigante, o faraó, a doença, a crise. O homem só consegue ver o que o diabo mostra. Porque desde que Adão e Eva pecaram, os seus olhos foram fechados para a realidade e foram agora formatados pelo diabo para ver as coisas conforme o diabo quer que a pessoa veja. Adão e Eva, que tinham intimidade com Deus a ponto de andar nu, se esconderam. Você só consegue andar nu se você tem intimidade com seu esposo, com sua esposa, com um amigo, com alguém. Aí você tem coragem. Mas agora tirar a tua roupa, ser quem você é, às vezes nem só tirar a roupa, mas tirar a máscara e falar realmente sincero. Por isso que Jesus falou, cuidado em primeiro lugar com o fingimento. Lucas 12:1. A religião produz fingidos diante de Deus. Acho que Deus quer ouvir isso. Acho que Deus quer meu dinheiro. Então tentando impressionar Deus e convencer a Deus a abençoá-los. É a queda. Então o homem se tornou fingido.
mas sincero, somente pela graça. Autêntico. O homem conseguir falar sem duvidar no coração e falar realmente a palavra no espírito. Aqui está um milagre. E eu creio que Deus está fazendo isso comigo e com você. Você crê que esse tempo que você está investindo aí não é tempo perdido? Não. Você acha que isso que nós estamos fazendo aqui é informação, é religião? Não. É transformação, é vivificação, é santificação. Porque a palavra de Deus ela é espírito. João 6,63, que a palavra de Deus é espírito e vida. Então isso que nós estamos fazendo aqui não é perda de tempo, é investimento espiritual, aonde o Senhor diz, onde 2 de vós estiverem reunidos em meu nome, estou lá no meio deles. O Espírito Santo está trabalhando na tua vida e na minha vida. Algo está acontecendo aqui agora. Deus te abençoe, Miriam Schneider e Arlana Oliveira, lá em Goiás. E nossa irmã Miriam Schneider, lá na França. Glória a Deus. Nossa irmã Teresa Garnica. Nossa irmã Creuza Dupinska. Deus abençoe. Amados, nós sabemos que o Espírito do Senhor quer abrir os nossos olhos espirituais. E quer nos levar para a dimensão da fé. E isso não vai acontecer automaticamente. Deus abençoe, Antônio Carlos. Olha só. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. A alma do homem está realmente aprisionada pelo medo. É um cativeiro. Que o Senhor vai nos retirando à medida que nós o conhecemos, que nós o buscamos pelo que ele é. Você viu que a religião ela busca a bênção desesperadamente, mas ela não conhece a Deus e busca a Deus ansioso. Busca a Deus cheio de mágoa, busca a Deus cheio de mundanismo e carnalidade. A fé não funciona. Em 1 João 2,15 diz que se eu tiver parte com o mundanismo, eu não percebo o amor de Deus. Olha o que Satanás faz. Em Tiago 4,4 diz que se eu misturar com o mundanismo, eu sou adúltero espiritual. O que acontece? O diabo, através do mundanismo e da carnalidade, ele impede a pessoa de ver a Deus. Porque Mateus 5,3 diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então nós recebemos um espírito de fé. 2 Coríntios 4,13. E Deus quer se revelar a nós, mas o trabalho do inimigo é que nós não venhamos conhecer a Deus e investir tempo na presença de Deus. E aí ele coloca falsos profetas para ficar dando promessas desconcertadas que estão na carne, em vez de aprontar uma pessoa para sair da carne para o espírito. Porque na dimensão do espírito está a fé. Fica a pessoa ali anestesiada na carne, esperando que Deus faça para elas, mas elas mesmas não conseguem crer. Então a fé ela vai brotando aos poucos, e vai se esclarecendo, e vai se tornando cada vez mais realmente bíblica. Veja o que nós lemos aqui, fé e perseverança. Não é Deus que está demorando. Deus está nos aprontando para que nós venhamos a crer e a semear no Espírito e perseverar. Em Gálatas 6,9 diz que nós teremos uma grande colheita se nós não desanimarmos. Então o lavrador ele coloca a semente e ele vai ter uma colheita no tempo nessa ação própria, mas ele não desanima, ele não desiste. Há uma batalha espiritual em andamento, mas você é mais que vencedor. Quando nós compreendemos que Deus está trabalhando para abrir os nossos olhos e vitaminar a nossa fé, e o diabo está trabalhando para que nós venhamos a duvidar de Deus e das suas promessas, ou nos distrair com as coisas deste mundo para que nós não venhamos progredir na fé. Aqui está uma batalha espiritual, carne, espírito, espírito, carne. O diabo via carne querendo nos cegar, e Deus via espírito querendo se revelar a nós e mostrar que nós podemos confiar nele, que ele certamente fará o que ele prometeu, vir no visível, porque ele já nos deu no invisível. Deus quer nos ensinar a colocar em ação isso aí. Olha só que coisa tremenda. Deus diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Autor porque ele vai gerar em nós essa fé, vai esclarecer, e consumador porque ele vai nos levar a agir essa fé, semear isso aí, e aí ele vai confirmar, gerar fruto em cima desta semeadura, esses atos proféticos. Aqui no Deuteronômio, capítulo 28, se você puder abrir a tua Bíblia aí junto comigo, tá bom? Abre a tua Bíblia. Deus diz uma coisa tremenda aqui, Deuteronômio, capítulo 33, tá? Deuteronômio 33, versículo 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo diante de ti e disse, destrói-o. Lá na cruz, Jesus venceu por você a doença, as dívidas, os demônios, a força do pecado na sua carne. Tudo isso já foi vencido por Jesus, já está derrotado. Mas ele tenta dizer que não está derrotado. O diabo é como um soldado assim com uma arma de brinquedo,
De um lado dizendo, eu vou matar vocês, hein? Eu sou poderoso. E do lado de cá tem milhões de anjos. Então o diabo, ele é o pai da mentira. Ele não tem poder, ele tem mentira. Ele quer enganar você, que ele pode te adoecer, te matar. Ele pode te destruir. Ele se mostra poderosão. Mas o poder dele foi quebrado na cruz. Ele não é poderoso. Ele é o pai da mentira. Ele é derrotado. Poderoso é Cristo em você. Você é mais forte que o diabo em Cristo. Você pode, você manda. Lucas 10, 19, 20 diz que você tem poder para mandar no diabo. Mas para isso você precisa sair do mundanismo, da carnalidade e da legalidade. Senão ele não respeita a tua oração. É um processo, tá bom? Deus está te ensinando a ser no desempenho que você já é no Espírito. Então aqui diz que ele já venceu o inimigo e diz destrói-o. Então agora o Espírito Santo está nos ensinando a destruir o que Jesus Cristo já destruiu. Lá na cruz Jesus já destruiu a doença. Agora Deus está te ensinando como você destruir a doença no seu corpo, no visível, os sintomas, porque ele já venceu a doença na cruz do Calvário. Então ele está te ensinando aos poucos. E no começo do processo, tudo se começa com imperfeição. Não temas, continue, não desanime e valorize os pequenos começos. Pouca fé, fé, muita fé, fé excelente. É um processo. É por níveis, tá bom? Se você está no início do processo e precisa tomar remédio, não se culpe. Você vai tomando remédio, daqui a pouco a tua fé vai crescendo, você não vai precisar. Você rompe. Mas não vai parar com o remédio e dizer, não, porque Jesus já me curou, eu não vou tomar o remédio. Não tem problema você tomar o remédio. Você está começando no processo. Você é como um bebê espiritual. Você nasceu de novo, mas você é um bebê espiritual. Você está crescendo. Você vai tomando remédio e vai orando. Daqui a pouco você vai ver que a tua fé ultrapassa. E você não vai precisar mais tomar remédio. Porque você vai conseguir destruir essa doença com uma palavra. Uma palavra sua vai desaparecer. No início você ora, manda sair e tal, e não sai, mas você está exercitando sua fé. É que nem aquela pessoa andando de bicicleta. Na primeira vez ela cai, mas depois ela cai cada vez menos, depois não cai mais, anda até sem as mãos. Então tudo é um processo. Se você perseverar, Deus vai aperfeiçoar a sua fé. Esclarecer a sua fé. É isso que ele está fazendo. Ele te deu a fé, agora o Espírito de fé está te levando à maturidade. E quando você chega à maturidade, você sabe como usar a tua fé. Ele disse, Pedro, quando você se converter, consola os teus amigos, os teus irmãos, seja bênção. Mas naquele momento Pedro não conseguia nem ajudar ele mesmo. Então Deus, ele tem a infância da fé, a adolescência, a meninice. Aí você chega à maturidade, aonde você reina. Lá em Gálatas diz que quando o herdeiro ele é menino no entendimento, ainda que ele seja herdeiro, pela sua imaturidade, ele não usufrui a sua herança. É dele a herança, está lá, depositado o nome dele. Mas ele não usufrui, porque ele é menino no entendimento. Aqui em Gálatas diz, e quando eu chego à maturidade, aí eu vou usufruir a herança que já era minha, ó. Certo? Então o que Deus está fazendo? Ele está nos levando à maturidade espiritual. A palavra nos faz crescer na graça e no conhecimento. Amém? Aqui Gálatas 4:1 diz, enquanto o herdeiro é menino no entendimento, ele não usufrui. Já é dele, mas ele não consegue ver. Ele não consegue crer. Ele ora, mas ele duvida. O que ele vai fazer? Continuar alimentando a fé. Não desista, não desanime. Continuar buscando. Ó, acrescentando fé sobre fé. De fé em fé. Romanos 1,17. O que nós estamos vendo é que o amor de Deus está trabalhando suavemente para nos conduzir à maturidade da fé, à frutificação. Então, se o homem se separou de Deus, agora é através da comunhão diária, da intimidade com Deus. Ele vai restituir essa confiança. Porque o diabo colocou desconfiança, medo, dúvida, ansiedade, preocupação. Esse lixo emocional só vai saindo aos poucos. Todo esse fermento vai saindo aos poucos. E Deus está criando uma nova massa, um novo coração, um novo entendimento. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Não interrompa o processo da graça. Ah, pastor, eu fui na igreja lá, fui 3 vezes lá, não aconteceu nada. Quer dizer, não, que eu vou desistir. Não quero mais saber também. Deus não está me ouvindo, Deus não quer me curar. Ah, eu não adianta, pastor. Deus não está me ouvindo. Para com isso. Deus está te ouvindo sim. Deus está olhando para você o tempo todo. Deus quer te curar sim. Marcos 1, 40, 41. Eu quero te curar. E Deus não faz acepção de pessoas. Então, não seja um fogo de palha. Não interrompa o processo da graça. Invista na sua fé. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você. Somente você pode cuidar da sua alma e alimentar a sua alma. Eu amo você, mas não posso tomar banho por você, dormir por você, comer, almoçar por você. Posso? Não posso. Existem coisas
que só você pode fazer. E parece que não dá resultado imediato. Pastor, eu estou meditando a palavra aqui, não estou entendendo nada. Mas você está meditando. Pastor, eu estou indo com os irmãos no culto, mas eu ainda não fui curado. Mas você está no caminho certo. Continue prosseguindo. Continue prosseguindo. Permaneça, permaneça. Jesus disse, se você permanecer em mim, João 15:7, e a minha palavra permanecer no seu coração, vai chegar um ponto que tudo que você pedir será concedido. Pastor, mas por que demora? Por causa da queda de Adão e Eva. Por causa da dúvida do nosso coração. Porque nós somos imaturos, porque nós fomos deformados por causa da queda, e agora Deus vai nos dar uma vida abundante no desempenho, no visível, que já deu no Espírito. No Espírito você já é próspero, está sentado nas regiões celestiais, você já reina com Cristo, teu Espírito está sentado nos céus, mas o teu corpo está aqui na terra, procurando emprego, com dores no corpo, problemas na família, e tudo isso não é você, é apenas o que você está passando. O que você realmente é, quando você renovar a tua mente e você souber quem você é. Vamos dar um exemplo. Eu vou lá no Oriente Médio, lá no Iraque, e de repente lá começa a ter uma guerra, uma crise, e começa a ter falta de alimento. Mas eu, como embaixador celestial, o que é o embaixador? O embaixador, quando ele é enviado, o alimento dele vem lá do país de origem. Se não tiver alimento ali, na embaixada, o alimento vem do país de origem. Quem é responsável por aquele embaixador? Quem o enviou. Quem era responsável por aquele povo no deserto? Deus que o colocou no deserto. Então, não temos que temer, porque Deus está envolvido e Deus está vendo. O nome Jeová Jiré é aquele que provê porque vê. Os olhos de Deus estão sobre você. Deus sabe o que você está passando e Ele sabe como te tirar da situação. Agora Ele quer te ensinar como sair da situação. E você precisa dar tempo para Deus e atenção para Deus. Olha só, um ovo de pato foi germinado, ali ele foi chocado junto com a galinha. Chocou. Quando nasceu aquele pato, todo mundo ria dele porque ele era mais escurinho, lembra? Aquela história? E o pato pensou que ele era um frango. Porque ele foi criado, e os irmãozinhos dele, frango, era um pouquinho diferente, mas ele achava que ele era um frango, mas ele era um pato. Mas ele foi criado ali no meio dos frangos. Então ele imitava um frango, comia que nem um frango, mas ele se sentia tão estranho. E a mãe dele falou assim, não vai pra água que você morre, hein? Porque galinha, galo, não entra na água não. Se entra na água, morre. Ele não sabia que ele era pato. Ele foi enganado que ele era uma galinha. Mas, Deus abençoe Elisete Tavares, Deus abençoe Creuza. Ô Creuza, você é uma benção, Deus te abençoe, querida. Olha só, Deus abençoe Caio. Amados, então o que nós vemos é que aquele pato estava sendo enganado. Porque o pato ele vai bem no ar, o pato vai bem na água, na terra. O mundo todo dos seus pés. Mas o pato que foi criado e chocado ali, ele pensava que ele era uma galinha. E para ele, irmãos, entrar na água e nadar, ele tinha que se afastar da sua mamãe galinha. Sua mãe galinha é a religião, é os pensamentos, é o medo, é a dúvida, é a forma de pensar. Saia, deixa ela lá no barranco lá e vai viver uma nova vida. Você não é um pecador, você é um santo de Deus, você não é um endividado, você é próspero. Você não é um doente, você é saudável. Você não é um escravo, você é livre. Você é uma bênção. Você é amado de Deus, você é filho de Deus. Então o homem não sabe quem ele é, mas ele sabe o que ele se tornou. O diabo diz que ele é endividado, doente, escravo. O diabo mente, ele é o pai da mentira. Ele quer nos manter, como é que é, meu povo, destruído por falta do quê? Conhecimento. Mas quando eu falo em conhecimento, a gente aqui no Ocidente, a gente fala conhecimento. A gente pensa que é informação sobre. Isso não vai resolver. Informação sobre não vai resolver. Fé religiosa não vai resolver. O que vai resolver é nós conhecermos a Deus. Andarmos com pessoas cheias do Espírito Santo para recebermos revelação. Isso demora tempo, tá? É um processo, tá? Vai limpando o teu coração, vai se humilhando, vai andando com pessoas cheias do Espírito Santo e você vai chegar, mais do que informação, você vai ter revelação. As pessoas que iam comer pão e peixe lá só tinham informação sobre Jesus. Mas aqueles que andaram com Jesus colocavam a cabeça no seu peito. Paulo, João tiveram revelação de Jesus até o terceiro céu. Veja bem,
Informação não vai resolver o teu problema. Se você parar na informação, você vai ter uma fé religiosa que perde para dúvida, e o diabo dá risada de fé religiosa. A fé dos fariseus, a fé dos fariseus era religiosa. Ele falou, mas esse homem tem uma fé diferente, ele fala, ele ordena, as coisas acontecem. A fé de Jesus era uma fé de amigo íntimo, de quem conhece a Deus. Ele disse, vocês não conhecem a Deus, mas eu vi Deus, eu estive com ele. Vocês não sabem quem é meu pai, mas eu já estive lá. Então a fé que eu estou te falando, meu irmão, a fé dos amigos de Deus é uma fé que fará as mesmas obras e fará maiores. João 14:12. Agora, a fé que se conforma em saber sobre, não vai resolver. Então, esse patinho, ele tinha sido programado para pensar que ele era uma galinha. E o desempenho dele era de uma galinha, mas ele tinha dentro dele um pato. Assim o diabo tem te convencido que você é o que você é no visível, que você tem o que você tem na conta bancária, que você é o que seu corpo diz. Irmão, esse corpo aqui não se identifica, esse corpo aqui, você não é esse corpo aqui. Esse corpo aqui vai ser glorificado, ficará semelhante aos anjos. Lá no céu nós seremos todos perfeitos. Aqui dá pro gasto, olha, não tá doendo, tá tudo bom. Não fica tão obcecado, ai meu corpo, e olha no espelho, ai meu corpo, meu corpo. Irmão, você não é esse corpo, você não é essa alma, você é espírito. Você está sentado com Cristo Jesus nas regiões celestes. Você precisa saber quem você é, e de lá você vai tirar força para que esse corpo obedeça e sare. É de quem você realmente é, assentado nas regiões celestes. É quando você descobrir a tua identidade, é de lá que virá a fé para mudar o teu corpo, a tua alma, a tua conta bancária, todas as coisas. Quando você descobrir quem você é em Cristo e quem Cristo é em você, essa revelação fará uma revolução. Quando você descobrir quem você realmente é, como aquele pato descobriu que não era uma galinha, ele entrou na água e nadou. Ele foi para o ar e voou. Tudo isso ele já era, mas ele não sabia. Ele estava limitado por aquilo que ele pensava que era. Ele estava preso a um desempenho medíocre, porque ele foi enganado que ele era uma galinha. E ele olhava para todo lado, só via galinha. Você olha para todo lado, só vê gente escravo. Só vê gente escravo da doença, só vê gente escravo do pecado, da dívida. Ah, um país de terceiro mundo. Você só vê o que as galinhas estão te mostrando. Mas se você vê Jesus, você verá quem você realmente é. Você não é isso aí. Você é um cidadão celestial, um embaixador celestial. Se você descobrir quem você realmente é, o teu desempenho muda. O teu desempenho vai mudar quando você descobrir que você não é uma galinha, né? Que nem o irmão falou, pastor, eu não sou pato não, eu sou ovelha. É só uma simbologia, meu irmão. Só estou explicando aqui para o irmão entender que nós somos celestiais. Que tudo que Cristo é, em nós somos nele. Cristo é endividado lá no céu. Tem dívida. Seja feito na terra como no céu. Lá no céu. Ah, pastor, mas lá no céu. Ei, Jesus morreu e disse que como ele é, nós somos nessa terra. 1 João 4,17. Então, precisamos acordar, porque enquanto nós não tivermos uma renovação da mente que leva tempo, e olha como o inimigo compete, irmão, veja bem. Abra qualquer revista, liga aí a televisão, o diabo não se opõe. Ele não se opõe. Mas agora, invista tempo na palavra. Deus abençoe, Thiago Silva. Invista na palavra para você ver. O inimigo luta, irmão. Porque ele sabe que essa palavra vai mostrar quem você é. E quem você é destrói tudo que é do diabo. Quem você é te fará próspero, saudável e cheio de Espírito Santo. Veja que o inimigo luta para que você não descubra quem você realmente é. Isso envolve tempo. Esse tempo que você está investindo na palavra, você não está perdendo, não. Esse tempo que você está investindo na palavra, olha, é um tempo que vai voltar como revelação. Então o inimigo luta, irmão. Você fala assim pro irmão assim, vamos pro culto? Ah, não posso. Vamos estudar a Bíblia? Ah, não tenho tempo. O irmão tem tempo para tudo, o irmão tem tempo para tudo. Mas para as coisas de Deus, ele não tem interesse. Quem é que tirou o interesse? O diabo, porque o diabo sabe que esse tempo não te será tomado, não será retirado de você. O inimigo morre de medo que você fique diante de Deus o tempo que você precisa, dia após dia, se lavando, se limpando, dia após dia, orando, meditando, se humilhando, estando com pessoas cheias do Espírito Santo. Qual o medo do diabo? Que você chegue a essa revelação. Porque se você tiver revelação, Deus abençoe Alessandro Leão.
Dia após dia, se você chegar a saber quem você é em Cristo e quem Cristo é em você, o diabo vai ficar embaixo dos seus pés. Tudo que você falar será. O maior medo do inimigo, irmão, é que você invista tempo com a verdade que liberta. Então ele distrai a pessoa com essas coisas de mentira. Eu vejo como as pessoas se interessam pela mentira. Tudo que é mentira as pessoas gostam. É uma notícia mentirosa, é uma novela mentirosa, é um filme mentiroso. Tudo que é mentira, as pessoas estão aí falando da mentira, um falando com o outro de problemas que Jesus já resolveu na cruz do Calvário, reclamando, murmurando, irmão, perdendo tempo com a mentira. A verdade é quem Cristo é em você e quem você é em Cristo. Jesus diz, eu sou a verdade. A verdade é o que a Bíblia diz, você é o que a Bíblia diz que você é. Só que as circunstâncias dizem quem você é, mas é mentira. Porque a verdade é o que Cristo fez de você. Por isso eu quero unir a minha fé com a sua e quero orar com você. Tá bom? Quero unir a minha fé com você. E quero profetizar que o colírio do Espírito vai abrir os seus olhos agora. Eu quero profetizar, Deus abençoe, Arilene. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que você vai perseverar. Vai unir a sua fé à perseverança, à dedicação. Eu quero profetizar que você vai chegar a ser amigo de Deus, como Davi que investia, irmãos. Todo mundo dizia, Davi, você fica aí no campo aí adorando a Deus, um Deus que não existe. Você fica aí investindo tempo, adorando e conhecendo a Deus, amando a Deus. Não está acontecendo nada na sua vida. E Davi investia. Esse não é tempo perdido, irmão. E Davi investia na presença do Senhor. E Davi investia na presença do Senhor. E o tempo passando. E Davi investia na presença do Senhor. Davi chegou ao ponto de chegar à revelação. E quando Davi chegou ao ponto de receber revelação, ele resolveu o problema da nação inteira. O maior medo de Satanás é que você invista tempo de qualidade na presença do Senhor. Você vê lá em Atos dos Apóstolos como eles investiam tempo de qualidade na presença do Senhor? Hoje, irmão, é um culto de má vontade, olhando pro relógio, pensando, vai acabar aqui, eu vou comer uma pizza. As pessoas não investem tempo de qualidade, não se derramam diante do Senhor nos cultos. Tá ali pensando em outras coisas, com a mente longe. O corpo tá ali, mas a mente tá longe. Porque o teu endereço não é onde está o teu corpo, é onde está a tua mente. Se você está ouvindo essas palavras, tua mente está aqui, teu coração está aqui, está buscando de todo o coração, você está em Deus, Deus está em você. Mas você está ouvindo essa live, está só vendo minha boca mexer, mas está pensando em outra coisa, está ouvindo outra coisa, não acontece nada. O medo do diabo é que você esteja inteiro naquilo que Deus tem para você. Invista tempo e Deus vai se revelar a você. Porque quem é que vai se revelar? Deus, mas tem que estar olhando para Ele. Olhando para Ele. E o diabo quer que você olhe para as circunstâncias, para os gigantes, para os problemas, para as pessoas carnais. Fica ouvindo essa gentalha aí que só fala mentira o tempo todo. Só fica ouvindo esse povo aí que só traz confusão, mentira, engano, sensualidade. Fica ouvindo a mentira. Então, enquanto Saul ouvia a mentira e tinha medo, Davi ouvia a verdade e ficava forte. Se alimentava com a verdade e ficava uma águia. Enquanto as pessoas estão ouvindo mentiras, você está ouvindo a verdade. Esse alimento te fará forte. Mas se você ouvir a mentira, você fica fraco. Você fica com medo, você fica ansioso, você fica preocupado, você fica fraco. Mas se você investir tempo com a verdade, 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 você ficará sábio. Você terá revelação. Então, se você fizer isso dia após dia, após dia, após dia, você vai sarar espiritualmente. É como se recebesse vitamina celestial, proteína, sais minerais e a tua fé ficasse forte. Forte. Mais forte do que a dúvida. E destrói a dúvida. Porque tem gente que a dúvida está aqui, a fé está aqui, ó. Mas se você investir na tua fé, e ninguém fará isso por você, só você fará. Vai chegar um ponto em que a tua fé ficará mais forte que a tua dúvida. E vai romper. Tudo é possível que crer. Isso está esperando a tua fé brotar, germinar. Tua fé, a tua fé. Jesus disse, se você crê, seja feito conforme a tua fé. E a tua fé está esperando alimento. Assim como uma plantinha está esperando água. E lá está a pessoa na televisão. E lá está a pessoa com conversas fiadas. E lá está a pessoa pensando coisa ruim, falando coisa ruim. Pastor, minha fé, tá vendo? Se eu olho para cá, eu vejo para cá, não é assim? Se eu olho para cá, eu vejo para cá. Se eu olhar para Deus, Deus vai mostrar quem eu sou. Deus vai mostrar o que eu tenho e o que eu posso. Você vai se tornar ousado.
Daniel 11:32. Aqueles que conhecem a Deus se tornarão ousados e realizarão prodígios com Deus. Enquanto Moisés investia tempo com o Senhor, resolveu o problema da nação. Já viu que a vida de poucas pessoas se conheceram a Deus, mudaram a história? Os outros foram tudo coadjuvante. Ouvi falar sobre Deus, Jó falou. Mas o dia que eu ouvi Deus, eu me arrependi e me converti. A vida dele mudou o dobro. Minha vida não muda, pastor. Primeiro tem que mudar a tua mente, teu coração, tua fé. Não fica esperando que Deus vai mudar aqui fora. Jesus diz em Mateus 23:26, muda aqui dentro que eu mudo aqui fora. Fica esperando, uma hora Deus faz. Fica esperando em Deus, pastor. Estou esperando em Deus. Uma hora Deus me cura, uma hora Deus me abençoa. Ele é o autor e consumador da fé. Cristo em nós, esperança da glória. Então, Deus está trabalhando em mim e você, conforme a liberdade que nós damos, né? Conforme o tempo que nós investimos, com qualidade, com o coração. Você está aqui ouvindo de todo o coração? Você está misturando essa palavra, Senhor, tem misericórdia, me dá revelação. Senhor, perdoa meus pecados, se eu tenho brecha, se eu tenho feito alguma coisa que te desagrada, Senhor, me ajuda a me arrepender, ajuda a me limpar, me ajuda, me dá ânimo, Senhor, porque é só abrir a Bíblia, irmão. Bate um desânimo. É só ir para a igreja. Ah, igreja, hoje está chovendo, tá? Ah, eu tô com dor nas costas. É só ir orar. Ai, tá doendo meu joelho. Ai, tá doendo meu joelho. Por quê? Por que o diabo não quer que você seja perseverante? Porque a tua fé, ela está sendo nutrida. E logo vai chegar a revelação. Certo? Sabe quantos que chegam na revelação? Pouquíssimos. Leia a Bíblia para você ver. Quantos tiveram a revelação de Deus no deserto? 2. De 1 milhão, quanto? 2. E esses que tiveram a revelação conseguiram crer e confessar a terra prometida no deserto. Saíram do deserto. 2. Você não é um medíocre. Crente medíocre, irmão, o diabo dá risada. Você não é um crente medíocre. Você é amigo de Deus. E aos amigos de Deus será revelado o seu segredo. Leia aí Salmo 25:14. Os segredos de Deus são para os seus amigos íntimos. João 14:21-23. Eu me revelarei aos meus amigos. Gente que vai na igreja só para trabalhar para Deus, que nem Marta, só para cumprir escala, só para aparecer no microfone. Gente que só vai na igreja buscar bênção, fazer campanha, correr atrás da bênção. A minha bênção. Ai, minha bênção. Ai, cadê minha bênção? Ai, eu tô endividado, pastor. Ai, pastor. Esse tipo de gente nunca vai ter revelação. Quem busca a Deus pelo que Deus é. Que vai na igreja para se arrepender, para se converter, colocar o rosto no pó, se humilhar. Que vai na igreja para agradecer a Deus o que Ele já fez, adorar a Deus pelo que Ele é, e se derramar, e se derramar. Isso é culto. Culto é buscar a Deus pelo que Ele é, agradecer pelo que Ele já fez, e se derramar e se humilhar. Muda meu coração, muda minha mente. Eu estou buscando render sua justiça. Eu estou me humilhando. Senhor, eu quero ser completamente teu. Senhor, me ajuda a largar o pecado. Senhor, me ajuda a ser sincero. Esse tipo de gente vai ter revelação. Sinceros. O resto passa a vida inteira pedindo a bênção e apanhando o diabo. Trabalhando para Deus, o diabo dando risada. Se converter a cargos, se converter aos bênçãos. Mas eu e você se convertemos ao Senhor. Certo? Então, meus queridos irmãos, a religião pode ser uma grande distração. Há tanta gente distraída com a obra do Senhor, entre aspas, que nunca conheceu a Deus. Estou impressionado em orar que nunca ouviu a Deus. Bate o joelho que não é metralhadora. Senhor, abençoa a vitória, o milagre, Senhor. Pedindo, parece que eu tô louco, parece que é insano. Se fizer um teste de sanidade mental, não passa. Ele entrou na igreja e abobalhou, enlouqueceu. Religião ópio do povo. Tem gente, irmão, que ficou tão louco, tinha faculdade, era inteligente. Foi para a religião e ficou bobo. Ele pensa que Deus se impressiona com: oh, meu Deus, poderoso Pai, Deus poderoso, agora... Ah, vai tomar banho. Deus odeia isto. Sabe, tem gente que pensa que pode impressionar a Deus, ao invés de entender que Deus quer se revelar para nós. Que Deus tenha misericórdia e nos livre de toda a religiosidade. Nos livre de tudo isso, meus irmãos. Porque Deus... Ele quer arrependimento, fé, adoração e misericórdia. É nesses 4 pontos que nós podemos crescer. Arrependimento, fé, adoração e misericórdia.
Se você crescer nesses 4 pontos, tua fé vai ficar esclarecida e vai virar revelação. E no dia que a tua fé for revelada, que você for amigo de Deus, ele diz no Salmo 84:11, eu não te negarei nada. Sabe por quê? Você conseguirá receber. Porque uma coisa é Deus dar, irmão. Outra coisa é você conseguir receber. Eu quero orar com você, para não cansar você, um áudio tão longo, né? Um vídeo, eu acho que já estamos aí há quase 40 minutos falando. Depois ouça de novo, tá bom? Eu vou mandar lá pro WhatsApp. Vou mandar o áudio também, porque às vezes a pessoa não consegue ficar parada vendo o vídeo aqui. Então eu mando o áudio. Manda áudio, manda áudio. Aí eu mando o áudio pra pessoa, ela tá ali trabalhando, mas tá ouvindo, a palavra tá entrando. Ouça uma vez, ouça 2, ouça 3. Isso aí vai sendo não apenas informação, mas vida, alimento, nutrição da fé. Alimento da fé. Deus vai mudar a sua história no visível, porque aqui ele já mudou, ele já te fez assentar nas regiões celestes. Aquele que pegou um pecador e fez filho, deu o DNA dele, a herança, como é que não vai te dar cura, prosperidade? Claro que ele vai te dar. Se ele já te deu o nome dele, a herança na família, já te fez filho, já te fez herdeiro, como é que agora ele vai negar a herança? Mas para isso é preciso que haja cooperação sua. Que você pare de ser um enganado pela mentira e venha chegar na dimensão da fé e da revelação. Amém? Pai, eu uno minha fé com esse meu irmão e profetizo na vida dele, a vida abundante, sendo revelada mais e mais, descortinada. Que essa pessoa venha alimentar e nutrir a sua fé e chegar ao ponto em que ela venha romper espiritualmente, prevalecer em oração, e não somente ela seja abençoada, mas ela seja um canal de bênção para muitas pessoas, curando enfermos, expulsando demônios, consolando os tristes, libertando os cativos. Há uma nova vida, Pai, boa, perfeita e agradável, que vai sendo descortinada aos poucos. Há uma vida nova que só pode ser revelada por Deus a esta pessoa através de uma vida dedicada, não de uma busca preguiçosa, inconstante, esporádica, mas de uma busca intensa, diária, de uma busca, meu Deus, de todo o coração. Tua palavra diz, você irá, me buscará e me achará, quando você me buscar de todo o seu coração. Pai, eu profetizo essa intensidade na vida dessa pessoa. Profetizo na vida da Nara Calisto, Pai Joel Nogueira, que está orando agora conosco, o Everton Mendes. Eu profetizo, meu Deus, na vida do Everson Juan, esta virtude, essa graça, meu Pai, que eles vão conseguir prevalecer, porque o Senhor dá a eles a firmeza e a constância. E eles vão chegar aonde poucos chegaram e vão realizar prodígios com o Senhor. Esta profecia eu digo de todo o meu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe, queridos irmãos, um grande abraço. Jesus Cristo te ama e eu também. Eu agradeço você que investiu seu tempo em estar aqui diante dessa live. E os irmãos que vão ouvir depois também, que essa bênção recaia sobre cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, em nome de Jesus, amém?